boa tarde. Eu sempre falo boa tarde porque a gente sempre está gravando no meio da tarde, tá? Que a gente usa o benefício de sermos empreendedoras, livres, Sim. libertas. Mas bom dia e boa noite para quem vai assistir em algum momento da linha Tempo. Hoje eu estou recebendo a Dani, maravilhosa. Eu sempre falo que ela está cada dia mais magnética, então não se assustem se vocês ficarem presos aqui. Eu amo. A Dani vai se apresentar. Eu digo que eu quero aproveitar esse momento, esse encontro, de que a Dani foi uma conversa despretensiosa com a Dani, foi a energia propulsora para que eu começasse a fazer isso que a gente está chamando de podcast, eu sei lá qual que é o nome disso, mas são vídeos edificantes e que a gente vem trazendo coisas e questões do mundo holístico, né, do mundo espiritual, das questões terapêuticas, e cada um trazendo a sua expertise. E numa conversa despretensiosa com a Dani, a gente falou dessas questões de magia, de energias contrárias, de energia psíquica, que também pode ser uma magia. A gente precisa também começar a romper com alguns preconceitos, algumas ideias pré-concebidas, né? Primeiro, do que é uma magia, a gente sempre acha que é o frango da encruzilhada, mas existem outras formas de se fazer magia, né? E a Dani, ela teve um caminho que é muito interessante, eu acho que para todos que vão assistir aqui, ela vai, bom, ela vai se apresentar, né? Mas ela vem para o holístico, começa a negar uma parte de sabedoria ancestral, etc., porque esse, teoricamente, é o caminho certo do coletivo, ou do que Exato. todos estão fazendo. E aí depois ela vem e se reencontra e entende que ela pode se apropriar das duas coisas, né? E trabalhar com tudo junto ao mesmo tempo, né? Que isso é a real alquimia de tudo, a gente poder misturar todos os nossos Concordo. saberes, né? Então, Dani, bem-vinda, obrigada por você estar aqui, por você ter aceitado esse convite, é, da gente poder falar abertamente de determinadas coisas que chega, né, de esconder, chega de ficar, que é o que a gente vinha falando um pouco antes de gravar. Estou muito honrada de te receber e tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso, da gente elaborar, e da gente nem sei direito como é que a gente vai, né? Mas porque as conversas vão Eu indo. acho que as coisas vão acontecendo, né? Você foi falando, eu fui sentindo o campo, assim, tão forte. Sentir o campo, é uma coisa bem de terapeuta falar, né? É Eu isso. estou Eu muito trabalho de feliz. forma fenomenológica, então os temas eles também estão se apresentando assim, conforme as Uhum. pessoas que vão chegar e que vão assistir, né? Sim, Então se sim. apresenta, meu amor, conta um pouquinho de você. Eu estou super feliz de estar aqui. Te acompanho já tem bastante tempo, né? A aluna, eu te chamo de minha mentora. Ainda nem fiz a mentoria. Mas já aprendo muito, né? Eu sou a Dani, uma mulher de 38 anos, a mãe do Gabriel. Eu lembro que eu sempre me apresentava falando o que eu faço. E falou, não, do que eu faço, sou uma mulher, mãe do Rio de Janeiro. E eu tenho um trabalho muito ancorado na força das Marias das Pombagiras. Elas estão na frente desse trabalho, mas esse trabalho é muito maior, assim, eu vejo muita gente e muita egrégora espiritual, né? Costumo dizer que eu trabalho, não tenho uma caixinha de, não, eu só trabalho com as Marias, eu só trabalho com egrégoras, por exemplo, dos arcturianos, não. Tem uma união, obviamente, cada um no seu quadrado, mas tem uma união desses saberes e desse conhecimento que eu trago para o meu trabalho com mulheres. Eu acabei nichando mais para o público feminino por perceber que eu só estava atendendo muitas mulheres, pouquíssimos homens, e que os assuntos eram muito parecidos. Então, eu comecei nessa vida terapêutica, né, digamos assim, através do Reiki, por conta de uma obsessão espiritual. Na verdade, a obsessão espiritual foi em 2012, e eu acho importante de trazer aqui, porque isso desencadeia várias coisas importantes da gente falar do mundo da terapia, que muita gente nega, então acho importante da gente trazer. Então, o reiki ele veio como um despertar para mim de conhecimentos, e através do reiki eu comecei a estudar outras coisas. Até então, eu era fotógrafa, fui fotógrafa por 9 anos, e como muitos passos, eu fiquei naquela dúvida: o que que eu faço agora? Porque eu já estou cansada de trabalhar todo final de semana. Então, o reiki ele veio como esse despertar para abrir não só portas, como a minha visão. E fui estudar várias outras coisas. Me formei como terapeuta Psion, me formei como mestra de reiki, fiz a constelação com você.
estudei PNL sistêmica, estudei muita coisa depois disso. E hoje faço parte de um templo de Quimbanda, onde eu estudo, me aprofundo e experimento o que vivenciar a força das Marias, porque muito do que eu faço eu trabalho em mim antes e eu compartilho com outras mulheres, e eu acredito muito na potência disso que está acontecendo aqui, da gente poder conversar sobre as coisas, entre mulheres principalmente. Ontem eu estava pesquisando sobre isso, né, essa semana, sobre o silenciamento da mulher, a dificuldade que a gente tem, inclusive, de se colocar aqui, de ser vista, de mostrar o nosso trabalho e de falar sobre a nossa verdade, porque muitas vezes a gente quer não só pertencer, mas a gente quer se parecer com, eu não estou fazendo igual aquela pessoa, então não tá legal. E é justamente disso que a gente precisa do diferente, porque tem tantas mentes, tantas pessoas diferentes. Então, que bom que Carol tem um jeito de trabalhar e fala sobre algo, que bom que eu tenho uma forma de trabalhar e falo sobre algo. E assim a gente consegue atrair as pessoas que precisam ouvir justamente da forma como a gente fala e o que a gente fala. Isso para mim é muito, muito importante. Eu sempre falo que sempre tem alguém precisando exatamente daquilo que só você pode entregar dentro de um trabalho terapêutico, né? E se você não está lá, ou por exemplo, se nós não estamos aqui, pode ser a derrocada dessa pessoa, porque ela precisa exatamente dessa força, né? E não da minha, né? Às vezes precisa de um outro Uhum. olhar, ou de você falar a mesma coisa que eu falaria, só que num outro tom, numa outra camada, de um outro jeito, com Exato. outra visão. É, enfim, que bom que temos potências diferentes e que a gente pode se impulsionar, né? Enquanto você estava falando, eu estava sentindo aqui, assim, como a vida é sistêmica, né? Como a vida é sistêmica, porque quando você falou assim, cada um no seu quadrado, né? Eu percebo assim, mas o que que é uma egrégora espiritual se não um sistema? Sim, total, total. E como é organizado, eu acho que a gente pode falar muito isso, né? Como é organizado, eu vinha falando também antes da gente começar a gravar, que a gente tem um péssimo hábito de querer se conectar com a 12ª dimensão, sem ter passado pela quarta, pela quinta, que é onde estão, né, os guias de Umbanda, os guias de Sim, Quimbanda, os guias de Candomblé, e por aí vão, os que estão no kardecismo, né? aham, Porque falar que exato. que é um equívoco a gente achar que, eu tô ali na 12ª Exatamente. dimensão e eu não me conecto, porque é uma hierarquia, assim como todo e qualquer sistema, né? E se a gente for ver, os mestres ascensionados, eles estão ali bem pertinho das próprias deidades, né? Como os orixás, é, e os guias estão vinculados a um orixá que está vinculado a um raio branco, a um raio da fraternidade branca, né? Então, assim, a gente tem uma estrutura hierárquica e que a gente tem uma tendência a separar, porque a gente parte do princípio que nós estamos separados. Tá. Se não me engano, na apometria, costumam chamar os orixás de Elohims e falam muito sobre os Exus também, da importância de ter um guardião para trabalhar as questões que são mais densas. Eu costumo dizer que é como se fosse um escritório com departamentos e que cada um é responsável pela sua parte. Pois E é. todos estão integrados. O Exu, ele é um tabu, a pombogira é um tabu também, né? E tem o orixá Exu, que também pouco se Sim, fala, né, dessa deidade, sim. porque também tem o puro preconceito de que guias de esquerda, orixá, Exu, então eles são negados, eles são, vamos deixar, não vamos falar, mas na hora que o bicho É, apareceu que a gente. é o primeiro, tipo, opa, isso aqui não estou conseguindo resolver só com o reiki, não, eu preciso de outra coisa. E aí, falando próprio da nossa conversa despretensiosa, né? Aham. Eu acho que a Dani respondeu uma caixinha no meu Instagram perguntando qual tinha sido o meu maior desafio, né, de estar na terapeuta. E eu respondi algo ligado a perceber que existe demanda, que existe macumba, que nem todas as pessoas estão, eu tô na luz, eu sou É, terapeuta, tá nesse movimento
tranquilo, e que tem muitas pessoas que estão um pouco dissociadas e acabam fazendo um movimento de demanda, porque não trabalhou justamente a força de base, o entendimento que estamos na terceira dimensionalidade, está só olhando ali, né, para os Elohims, Aham. e tal, e acaba dissociando um pouco e acaba fazendo uma magia sem ter a intenção de fazer, ou, né, na pura inconsciência, porque tá dissociado, né, da realidade, das suas sombras, não integrou sombra, não quer olhar para a sombra, e começa a fazer movimentos esquisitos. Uhum. Eu tenho razão com relação a isso? Como foi para você? Como é para você essa percepção? Dessa vida da terapia, das magias e de tudo mais, eu É, tenho muitas coisas para falar sobre isso. ótimo. Então vamos nessa. Eu também tenho muitas coisas para falar sobre isso. Eu entrei com essa imaginação, né? Como eu falei, em 2012, eu de fato estava sendo obsediada e eu saí desse processo obsessivo que envolvia várias coisas do campo emocional e eu achava que estava doente, só ansiosa, né? Então, tinha uma ansiedade que era uma ansiedade, sim, do emocional, que estava sendo muito maior por conta da obsessão espiritual que tinha acontecido. E quem me ajudou naquele momento foi uma galera do Candomblé, que bom, que foram anjos da minha vida, com auxílio das pombagiras. E eu fiquei com medo daquilo, porque quando eu comecei a ler os livros, alguns livros, falavam que aquilo era muito errado. Então, eu falei, tudo bem, vou sair disso. Vou sair. E com o reiki, com a chegada do reiki, falei, "Ai, agora eu encontrei, é uma coisa mais light, leve e tudo mais." Então veio aquela, né, energia que eu amo, eu uso o reiki todos os dias até hoje. Eu amo de verdade o reiki. Nada me Da minha tira. filha, e eu falo assim, se você É, não acredita em reiki, vem cá ver a resposta da Flora, que tem 6 meses e não tem consciência. Calma, eu tô aplicando um reiki. Ela não sabe, aham, ela não sabe. não tá no consciente. Quer dizer, a alma dela pode ser que saiba, mas a hora que eu tô aplicando, assim, melhora gases, melhora a cólica, ela para de chorar na hora, ela dorme bem. Então eu falo, se você não acredita em reiki, vem primeiro aqui ver eu aplicando Exato. na minha filha. Aí eu apliquei muito reiki no meu filho também para dores. Porque as Então, pessoas reiki, falam que você está aplicando num adulto, o adulto pode achar que é placebo. exatamente. A mente ela vai entrar ali, pode, a mente mente muitas vezes, né? É. Mas o reiki eu uso muito até hoje. E com o reiki eu fui descobrindo esse outro lugar, essa outra energia, outra forma, né, de experimentar. E eu entrei numa casa para trabalhar, não com reiki, mas depois eu fui estudar as mesas psiônicas inicialmente. E ali eu comecei a perceber que não era tudo um mar de rosas, que as influências eram muito fortes. Porque dentro desse local eu comecei a fazer dinheiro mais do que as outras pessoas que estavam lá dentro. Eu Uhum. tinha acabado de entrar. Falo, desculpa seu brilho, tô brincando, mas é sobre isso. Eu tinha acabado de entrar. E isso começou a causar alguns entraves que ficavam nas entrelinhas, né? E eu, como estava iniciando, eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas eu já recebi magia direta, Eu também. direta. Eu Eu não também. acreditei, Eu não também. acreditei. Não acredito, agora eu acredito. Eu não acreditei. E, assim, na Kimbanda é nome e sobrenome. Então, assim, eu sei as pessoas que fizeram, foi mais de uma. Então, é, pessoas que trabalham no meio da terapia, pessoas que têm sacerdócio e que sabem exatamente o que estão fazendo. Exatamente, que é bem intencional, né? Porque eu comecei o papo falando, tem pessoas que fazem porque estão dissociadas, não acolheram as sombras e estão inconscientes desse Né? Eu movimento. já fui direto para o Mas tem pessoas que fazem de fato intencional, intencional. intencional mesmo, contratou, pagou caro. Eu fico um pouco indignada, de coração eu fico. Eu ainda não consegui trabalhar isso muito, Dani. Do tipo assim, Uhum. porque o que leva, né, a pessoa a querer te parar a tal ponto, fazer uma magia que a gente sabe hoje é caro, Sim, sim, né? exato. Tamanha relevância a pessoa te dá. Eu acho que são os incômodos
Eu brinco muito falando, né? Desculpa seu brilho, é uma coisa de uma brincadeira, porque se eu, trabalhando com mulheres, eu te auxilio a ter ferramentas para você se trabalhar, você se melhorar e você crescer, por que eu vou ficar competindo com você se eu quero que você cresça como eu? Porque a gente vai se fortalecer como coletivo. Uhum. E naquele momento, a primeira vez que eu recebi e que eu fiquei mal, né, eu falei, opa, as minhas ferramentas não estão funcionando mais. Não estão funcionando mais, não, né? Assim, até aqui não está mais dando conta. Não, mas é isso, a gente questiona também. A gente questiona porque a gente passa a entrar num lugar de que as terapias são as soluções de todos os Eu problemas. achava. Quando eu fiz a apometria, então, eu achei que, ai, agora eu resolvi tudo. E aí a gente acha que quebra toda e qualquer magia. Só que a gente esquece que quem está operando a ferramenta precisa ter uma sustentação para quebrar uma magia. Exatamente. E existem as magias, e tem magias que, mesmo eu hoje, estudando dentro de um tempo de Kimbanda, aprendendo muito sobre magismo, aprendendo muito, né, sobre N coisas, tem coisas que só o meu sacerdote vai conseguir trabalhar. E vale ressaltar que tem certas cumbucas, né? Tem certas cumbucas que, ao passo que você recebe determinada magia, tá? E eu não vou entrar nas qualidades de magia porque eu não entendo muito bem. Sim, Talvez você entenda mais do que isso. Mas que levantam personalidades de outras vidas, que levantam magias ancestrais do sistema, exatamente. da família, e que não é qualquer um que consegue Não, mexer nesse lugar, entende? as cumbucas, O exato. pagode é mais intenso ali, né? Exatamente. Não necessariamente que isso vai acontecer com todas as pessoas, né? Porque não é para colocar o medo, porque eu já vi terapeutas tendo medo. Nossa, então quer dizer que eu quero trabalhar com reiki, por exemplo, eu quero trabalhar com mesa psiônica, e eu vou ficar com medo porque eu vou ser atacada? Falar, não é para você ficar com medo, é para entender que existe a importância do cuidado total, assim, de sempre estar se cuidando que a pessoa faz um trabalho aqui e passa um tempão e não faz mais nada, ou só toma um banho de ervas, mas a vida está acontecendo o tempo inteiro. Então, casos de magia enviadas diretamente são coisas extremas. Tanto que comigo, nesse tempo, aconteceram duas vezes. Eu não acho que esse seja uma máxima do ambiente terapêutico. Eu acho que você recebe, Não, independente não. do trabalho que você está. Uma vez o meu marido, ele me perguntou, Dani, ele falou assim, cara, por que vocês recebem tanta magia? Eu falei, não é que a gente recebe tanta magia, é que a gente pega rápido. E eu já percebi trabalhando em campo, né? Desculpa, te cortei. Não. Trabalhando o campo de pessoas, muitas vezes, já conectou também com. Eu lembro de uma vez, né, eu me conectei com processos de maldições, amaldiçoamento da própria pessoa. Eram tantas mulheres se amaldiçoando que na limpeza, opa, deixa que eu tiro de você, veio para o meu campo. Então, eu tenho um protocolo de cuidado muito chato, muito Eu chato. confesso que eu sou um pouco displicente nisso, Dani, você acredita? Eu sou um pouco Ah, mais. mas eu levei muito. E aí Eu eles, olha, tá pouco. eu acabei de te falar que eu estou precisando fazer um cuidado, Aham. acabei de receber algo. É, Volta e meia. entendi, É o comum mas eu disso. continuo sendo um pouco Não, eu displicente sou nesse bem sentido. Eu falo assim, chata. "Ah, eu quero viver a vida na. Na ignorância. Não, tem responsabilidade, assim, todo dia eu que levantar, tem que fazer ancoramento em si, proteção. Não deixa de ser na ignorância, entre aspas, não na ignorância ruim, né? Mas assim, não acontece nada, tô de boa. Não, mas não é uma negação, eu acho que acontece. É a questão do tipo assim, cara, eu não quero fazer ancoramento todo dia, entendeu? Ah, sim, entendi. Sabe, eu quero ter uma vida normal, de uma pessoa normal. E quem disse que não é normal também fazer ancoramento todo dia? Mas, sei lá, eu quero poder um dia acordar sem ter que me preocupar com isso, entende? Aham, não, então você tá mais disciplinada do que eu. Eu não faço todo dia. Eu não Faço faço, reiki todo dia. não faço todo dia, Ah, tá, eu não entendi. quero fazer todo dia, entende? O que que eu faço?
Antes de dormir, eu protejo meu quarto todo dia, Eu também. Eu toda santa também. noite. Agora, a preocupação com energias contrárias todos os dias, eu sou um pouco displicente com isso, entendeu? Eu percebo que tem Uhum. pessoas que fazem esse movimento de proteção diariamente. É, não, sim, eu faço muito no quarto. Eu sempre faço algo para o meu cuidado. Não necessariamente os ancoramentos todos os dias, mas eu faço muito trabalho com a Kimbanda. Então, são muitos pontos, então são coisas que estão reverberando por mais tempo, enfim. É, eu percebi muitas coisas trabalhando, né, com pessoas, com terapeutas, com a internet. Então, quando a gente fala, né, da forma pensamento, se você se coloca para fazer um stories, você já está suscetível a receber uma energia. Isso é uma Então, energia de inveja, entendeu? Tipo, é inveja. E às vezes nem é por querer, né? a inveja, na sua grande maioria, ela é inconsciente, é um buraco do outro, não é sobre o que você está fazendo, nem a aparência que você tem, nem se você está muito bonita, muito feia, tipo, e que isso também não existe. Mas é um buraco do outro, e aí, assim, tipo, puxa, faz o que eu não consigo fazer. Às vezes até com uma admiração, assim, nossa, eu queria tanto conseguir fazer isso. Isso é uma demanda, muitas vezes uma pequena, mas imagina que você está com uma massa grande de pessoas. Energeticamente aumenta isso também. Então, são muitas as pequenas coisas que podem acontecer só para você existir no mundo. Então, não necessariamente só o terapeuta vai receber isso. Porque o mundo é mundo e o mundo é dual. Gente, uma das regras do planeta Terra é a própria dualidade. Exatamente. Então, não necessariamente o terapeuta vai perceber essas influências, né? Afinal de contas, a gente está aí transitando por muitos lugares, e, enfim, o tempo inteiro. Mas o terapeuta ele consegue perceber, né? Até por conta acho que a gente vai se tornando mais sutil a esse tipo de coisa, a gente vai conseguindo perceber. Então, eu recebi demandas que não tinham a ver comigo, mas por conta de quem eu atendia, e demandas diretas para mim. É, Vamos falar e, dos tipos de demanda para que as pessoas que sejam, sim, não os tipos que eu digo as qualidades, tá? Mas sim, até porque são muitos, eu nem a conheço todos. inconsciente, aquela que é É, semi-inconsciente, aquela que é bem proposital. Vamos falar um pouco, porque eu percebo que às vezes a pessoa está fazendo uma demanda sem entender que está fazendo uma demanda. Eu acho que a gente pode ter um pouco de um senso educativo, de tipo, olha, se vigia também, né? Porque não somos o tempo inteiro vítimas. não, Eu tenho certeza isso que várias acontece vezes muito. eu mandei a forma pensamento sem a intenção, por uma pura questão interna minha, um buraco meu interno que precisava ser trabalhado e que eu acabei projetando no outro, e o outro acabou sendo um alvo ali totalmente desnecessário, né? Ou foi a figura ali que estava na frente. É, mas vamos trazer um senso educativo. Em que momento, quais são os tipos, né? Os tipos. O que De que pode ser falar, uma demanda? O que que é uma demanda, né? é, Porque as pessoas, de- é isso que eu comecei a falar, todo mundo acha que demanda é frango na encruzilhada e só. não, 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 não necessariamente. Mas é tudo que possa influenciar a minha energia de alguma forma negativa. Seja uma energia de raiva, porque eu estou falando Cara, que numa bom. live. É, o que acontece hoje na internet são pequenos ataques O energéticos. hate, né? O hater. Ou o hater que acha que aquilo que ele está falando na internet é algo que não vai atingir outra pessoa, na verdade, o hater ele já quer atingir a pessoa pelo emocional dela. Ele se nutre disso. Exatamente. Eles se nutrem disso. E dependendo de como vai ser a nossa resposta, pior ainda mais aquele tipo de demanda que a pessoa está mandando, né? Então, o hater, ele é uma demanda muito forte e que tem crescido. Eu já vi um caso de uma pessoa que eu atendi, ela é uma influencer, agora acho que ela tem milhões de seguidores, em que ela pintava sempre a sobrancelha de várias cores, e uma vez ela pintou a sobrancelha, e acho que foi a primeira vez, de uma cor bem diferente, e as pessoas começaram a falar muito mal dela, do post dela. E a sobrancelha dela começou a descamar. Ela, Dani, foi tão forte isso em mim que a minha sobrancelha começou a
a ter uma forte escamação. Então, pode atuar no corpo físico também, só uma fala, mas com uma energia. Nossa, olha que ridícula aquela sobrancelha. Que você não tem, como é que você tem coragem? Isso eu chamo de ataque. É um ataque. Um ataque. A fofoca, ficar falando de uma pessoa para outra, é um ataque. Já recebi assim também. Eu sempre, de alguma forma, eu descubro. Aí vou numa festa, olha, a fulana falou isso aqui de você, você fez isso e isso. Eu falei, mas como assim? Na Kimbanda a E gente aí, chama a de hora que a ataque gente também. fala, como assim entramos na frequência? Exatamente. É muito fácil, que é muito sutil. É muito sutil. Ô, Dani, uma pergunta. É, e como a gente, para a gente se policiar, né? Como a gente consegue diferenciar uma energia de demanda em nível de, por exemplo, eu invejo aquela pessoa ou eu admiro aquela pessoa? Ah, eu acho que depende, porque muitas vezes a admiração ela vem também com uma É certa inveja. tênue, né? É muito tênue. É tênue. Ainda mais entrando no outro assunto dentro desse contexto, né? É, na esfera do feminino, estudando muito sobre a mente da mulher, sobre o nosso, né, o grupo, mulheres, a gente vive em constante disputa por espaços, ou disputa por conta da beleza, ou disputa por conta da capacidade. Então, o Ou de tempo inteiro. homem, ou de Ou de... parceiro. Nossa, exato. Falando com a Tayana antes de entrar aqui, né, que eu falei assim, eu estava comentando com as minhas irmãs no domingo sobre justamente isso, esse senso de competição, onde as mulheres elas não foram ensinadas, Não. desde que o mundo é mundo, a se amarem, a se impulsionarem, né, eles estão sempre ali no senso de competição. E isso foi, olhando mais para trás, né, foi uma forma de fazer com que a gente não reúna essa potência, né, que é quando mulheres se unem, é uma potência. Eu vou até comentar, recentemente eu fui no evento do Harlingen Days ali com a Sophie, né? Tinham 600 pessoas, dessas 600 pessoas, sei lá, umas 580 eram mulheres, né? A gente sabe que o público de terapeutas, de terapias, eles são majoritariamente mulheres, né? Isso não quer dizer que os homens não venham, eles vêm, Sim. mas são menos, ainda bem tímidos. E aí ela perguntou, quem aqui já se sentiu ameaçado por uma mulher? Uau. O auditório inteiro levantou a mão. Inteiro levantou a mão. Aí ela pegou a mão da Simone Arrojo, que estava do lado dela, e falou assim: nós fomos condicionadas a sentir ameaçados por mulheres, porque a força de uma mulher dando a mão para outra. Foi mais ou menos nesse contexto. Ninguém sabe a Aham. potência que é uma mulher segurando a mão de uma outra. E É, de fato. é forte. E eu lembro que eu estava fazendo pesquisas, né? E a palavra fofoca, eu não lembro agora como é que é fofoca em inglês. Ela era, a conotação da fofoca estava relacionada com mulheres se reunindo para conversar, mulheres se reunindo para sair. Eu não lembro em qual tempo da história fofoca foi condicionada a mulheres falando mal, mulheres fazendo coisas negativas. Então, sempre a união de mulheres sendo colocada como algo negativo. Então, o que eu percebo? E eu li isso recentemente, eu tenho costume de ler comentários das coisas, né? Eu vejo um post e falo, ok, eu quero ver o que essas pessoas pensam. Então, eu vou ler o que as pessoas pensam. E muitas mulheres sentem essa coisa de se sentirem diminuídas, né? Ontem você trouxe, eu não lembrava, né? A gente nos stories, né? Falando sobre aquela pesquisa, né? Das meninas virem ao mundo com 6 anos, aos 6 anos já sentirem que são incapazes, né? E olharem os homens como superiores. Isso fala muito sobre a energia que a gente percebe da inveja. É como se é, ou não vou alcançar esse lugar, não sou boa o suficiente, ela consegue. Às vezes é sim com uma admiração, mas conseguir olhar e falar, nossa, eu estou bem feliz porque a Carol conseguiu trazer ao mundo a constelação na caixa sem me sentir diminuída por isso, né? Tipo, eu É, canalizei, né? ou a falta, né? A sensação de falta. Ela conseguiu, eu não consigo.
Isso, é isso. É porque é como se a gente sempre estivesse correndo atrás, não é da nossa potencialidade, é do que o outro fez. Não é sobre vencer as próprias barreiras, né? É, de crenças e padrões. É, nossa, é porque ela fez. E geralmente é com outra mulher. Se a mulher for bonita, então. Eu lembro que teve uma vez que eu subi num palco. Rita, você tá com a câmera embaçada. A gente quer ver seu rosto maravilhoso. Ah, calma aí, vê se voltou. Mais ou menos. Voltou? Calma aí, deixa eu tirar e O voltar. foco da câmera. Ela faz isso às vezes, voltou, Isso. né? Falei, ela é Eu lembro. magnética, a gente tem que olhar. Tem que inveja, meu povo. Eu lembro de uma vez eu subi num palco para falar e se alguém assistir isso vai ficar sabendo. Mulheres maravilhosas, todas, maravilhosas de verdade, empreendedoras. E quando eu fui para o desenvolvimento mediúnico, estava lá, olha só, você está sendo vista assim, 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 isso está trazendo isso para você. Conta dessa subida no palco. Então, por mais que fale assim, estamos juntas, estamos, vamos lá, vamos uma fortalecer a outra. Não é o que acontece na realidade. É, e ainda é triste, porque existe muita potência entre nós, né? Muita. E na nossa união, a força da nossa união. Exatamente, na união, de verdade, mas tem isso, eu acho que vem dessa coisa, da crença da incapacidade, de se sentir diminuída, de sentir que precisa sempre mais e que nunca tá bom. E tem algo relacionado com a beleza também, que é muito forte. Como eu falei, se a mulher for bonita, então isso é um outro ponto maior ainda. É, sim, um sinônimo de disputa dentro de espaços. Tipo, por que que essa mulher é bonita? Porque será que ela é capaz de fazer isso? Não, enfim, são muitas as crenças ao redor A da. questão do próprio assim, ser bonita é burra. É burra, exato. Exato. Então, eu sinto que ainda tem uma dificuldade de separar a admiração da carga da inveja, Sim. que vem junto com a admiração. Eu sinto, às vezes eu sinto, é como se fosse. Dá para pegar, assim. Ah, a energia da inveja ela é bem densa mesmo. Ela dá para pegar. É, Ela dá dá... para pegar. Tem até um livro, né, que fala, o livro Forma Pensamento, né, que mostra, que eu adoro ele. Esse. Não, não conhece? Não. Ele é um livro que mostra a forma pensamento, é porque ele não está próximo, se eu pegar. Com os formatos, tantos pensamentos que são bacanas, né? A Da forma, união de a pessoas. forma do pensamento ela dá para ver. Para quem tem um pouco mais de visão aberta, que é aí onde a gente lê o pensamento do outro mesmo. Às Exatamente, vezes aparece o próprio literalmente. balãozinho de gibi, assim, você fala, nossa. Eu ainda não cheguei nesse ponto, eu sinto. Outro dia, faz tempo isso, eu nem era casada ainda, mas a gente estava namorando e eu vi ele indo pro banheiro e eu vi um balãozinho com uma caneca de chopp no balãozinho. Eu falei, com tanta vontade assim de tomar cerveja. Aí ele disse um pouco, mas você sabe, eu estava pensando justamente nisso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu ainda não cheguei nesse nível, tem que fazer a constelação na Mas não é caixa. sempre, não é sempre, não é sempre, porque também senão a gente fica louca. Você imagina se a gente Não, é verdade. ler o campo mental de todo mundo é para assustar. É para citar. Isso já aconteceu. Quando eu estava começando a estudar constelação, mas enfim, isso é outro assunto. Então, mostra nesse livro as formas de pensamento, inclusive quando existem grupos reunidos para, enfim, fazer um mantra. Tem uma pesquisa sobre isso, linda, não lembro agora o nome. Ah, devia lembrar. Colocar lá depois na descrição, vou lembrar e te faço. Que é a fotografia usada para expressar a forma de pensamento de um grupo de pessoas. Então, quando as pessoas pensam na palavra amor, então o fotógrafo colocava um incenso e todo mundo vibrava ali naquela palavra do amor. E o amor ele tem um formato e ele pegava aquele formato do incenso e ele colocava, né, assim, um de frente para outro. Não lembro agora a palavra que usa. E aí você via a expressão ali do amor na fumaça do incenso. Aí depois colocavam outros tipos de palavras e elas iam formando
Tem essas fotos? Existe foto, tem no YouTube, inclusive. É uma pesquisa, e é incrível. Eu passei na turma de Reiki, agora eu não estou lembrando. Mas é uma pesquisa que fala sobre a forma de pensamento em grupo, utilizando, né, fotografia e a fumaça do incenso. É muito Então, a interessante. primeira qualidade, a qualidade não, primeiro tipo, por exemplo, de magia de demanda é através da própria força do pensamento, Do da pensamento. E aí, o que me linka com isso é um pensamento semelhante. Exatamente. Né? Porque, Exatamente. assim, vamos entender um pouquinho, né, do que é um umbral. Tã, 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 todo mundo tem medo do umbral. Um umbral é uma dimensão, gente, é uma frequência. Então, a gente tem emoções umbralinas. Comuns, inclusive. Hã? São comuns, inclusive. Entendeu? Então, assim, o umbral, ele não é um local que eu vou depois que eu partir. Ele é uma Não. frequência, ele é uma É uma, dimensão. es- eu vejo como se fosse um elevador. Porque o que são as dimensões? Elas são frequenciais, por isso que a gente não consegue ver. Ou quando a gente eleva a frequência, a gente consegue ver uma dimensão superior, ou quando a gente está na bed, a gente se conecta com uma frequência. O umbral, ele é uma infradimensão. Uhum. Exatamente. E a hora que eu vou para raiva, por exemplo, a hora que eu vou para inveja, eu me conecto com esta frequência. A Uhum. questão é quanto tempo eu fico ali Exatamente o que você faz, né, com isso. e quanto Porque é tempo eu fico legítimo. lá. O tempo e Exato. a ação, elas diferem muito. Eu acho que é importante falar sobre isso e é importante trazer. E tem vindo muito essa coisa relacionada ao medo, do medo, né? E eu acho que o medo está relacionado à falta de informação. Quando a gente recebe a informação e entende melhor do que se trata, a gente consegue, né, equilibrar melhor isso, entender melhor essas questões. Não é porque, inclusive, eu não acredito que existe uma pessoa encarnada que não passe pela raiva, que não passe por emoções que, Eu vou achar onde essa passagem. Dalai Lama falava: Eu sinto raiva. Grande palavra, eu sinto raiva. A diferença é quanto tempo eu fico nela e o que eu faço com ela. exatamente, que Eu vou ela pode ser muito direcionar essa destrutiva. raiva. Porque, assim, todas as emoções, elas estão aí para nos regulamentar de alguma forma. Ponto. O Sim, problema é que a gente não sabe usar a potência da emoção. exatamente. Que eu vou fazer? Eu vou direcionar essa raiva numa energia propulsora, materializar alguma coisa, Uhum. fazer uma academia, tal, na força do ódio, ou eu vou direcionar para alguém. Isso aí que é o. Sabem a diferença? Eu vou lá na academia e descarrego, desopilo o fígado, porque Vai correr, o fígado ele somatiza a raiva, né? Vai correr, vai fazer qualquer coisa, socar um box ali, ou você vai direcionar exatamente. pra alguém. Exatamente. E eu estava vendo ontem, né? A Elisama Santos é uma psicanalista, ela fala sobre é, comunicação não violenta, e ela estava falando muito sobre a energia da raiva, de como é que você sente a raiva no seu corpo, né? Isso vale para todas as outras. Ela fala, olha, eu começo a sentir assim, e aí quando eu vejo que eu estou tremendo na mão fechada, eu falo, opa, não vou deixar ela vir, não, vou fazer outra coisa, vou correr pela casa, eu vou andar. Eu achei isso muito interessante de observar também, né? No nosso corpo, onde que está surgindo? Que a gente fica tão aqui, a gente não olha que o nosso corpo ele está mostrando várias coisas para gente. E não é sobre negar a raiva, né? Eu acho que existem não só a raiva, mas as nossas outras nuances. Que a gente não vive só de luz. E eu falo, eu conheci o Reiki porque eu era muito mais ansiosa do que hoje, mas a minha ansiedade ela continua aqui. E eu cuido dessa ansiedade de outras formas. Então, eu preciso fazer o exercício porque me traz equilíbrio. Preciso fazer o reiki porque me traz equilíbrio. Eu tomo banho de ervas, eu não assisto mais televisão. Então, eu falo, os meus protocolos de cuidado são, eu elevo a minha frequência de diversas formas, não necessariamente também só fazendo magia ou só trabalhando com energia, né, dessa forma de mesas, Todo enfim. excesso é uma compensação, né? Isso é uma teoria sistêmica, uma visão sistêmica. Então, se eu fico só ali, eu preciso. é, é,
também, fazer uma magia, riscar um ponto, não sei o quê, tá o tempo inteiro O nisso, tempo inteiro. virou um fanatismo, virou um excesso, virou uma Exatamente. compensação, virou uma falta de confiança. Falta de confiança. E Vochico trouxe como. Recentemente, Vochico é um preto velho que se apresentou para mim no ano passado, e maravilhoso. E um dia eu perguntei para ele o que que eu precisava fazer. Ele estava falando sobre a importância de aumentar o cuidado. E aí eu falei, ok, como? Aí ele pegando sol, fazendo exercício, bebendo mais água, comendo mais alimentos que vão te fortalecer, ficando mais leve. Então, assim, ele não falou em nenhum momento sobre. Pega uma vela, risca um ponto. Exato. Que é ótimo, obviamente, né? Muitas vezes, quando a energia tá mais densa, a gente precisa Precisa utilizar essas coisas. descondensar. A gente precisa de algo para que seja descondensado. Isso vale para qualquer coisa. Eu falo isso muito no curso Raízes. A gente tem uma condensação de informação. Uhum, exato, Ela pode ser positiva ou negativa. Só que para que você trabalhe aquilo, você precisa descondensar. E às vezes você precisa da força de um fogo, a força de exato, uma erva, a força de um ponto, a força de uma entidade, a força de uma constelação, a força de uma exato, tomada de consciência de uma elaboração terapêutica. exatamente. Vai depender muito dessa massa, né? Eu costumo dizer que é uma massa, da quantidade, de como ela é, da densidade dela, e aí a gente vai usando, mas eu acredito muito no equilíbrio das forças, né? Como você falou, não só uma coisa, não só a outra, o equilíbrio é que faz com que a gente se veja de fato mais equilibrado, e o equilíbrio justamente não é estar só lá em cima, E eu equilíbrio acho é que aqui. também a gente não entrar muito no papel da vítima, do tipo assim, ah, eu só levo uma cumba, coitadinha de mim. Não é bem assim, não é mesmo. E, inclusive, não são só pessoas que podem usar pessoas encarnadas. Pode Tem ser. uma coisa que acontece muito, e que acontecia muito comigo quando eu comecei, por exemplo, no desenvolvimento mediúnico, ou quando eu comecei a fazer. Sempre quando eu vou começar a fazer coisas antes, né? Que a gente já sabe. Coisas que vão elevar muita energia, ou então a pessoa que frequenta um templo kardecista, um templo no centro, e que toda vez que vai para o centro kardecista começa, ai, estou com sono, estou cansada, não sei se eu vou, e tudo mais, que são os indutores, enchedores de saco, que ficam aqui, ó, pá, 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 falando no ouvido. Ai, por que você não desiste? Ai, por que não sei o quê? Um dia eu percebi um muito forte, assim, no meu campo, falando sobre algo que aconteceu comigo há muitos anos. Eu falei assim: olha só, isso não tem nada a ver, nada, você não vai conseguir fazer isso. Plum, saiu. Que obviamente podem ser também as personalidades, né? É isso que eu ia falar. É importante dizer que nem sempre o obsessor é algo externo, né? É que o Exato. obsessor, ele é uma parte de nós mesmos, que a gente chama de personalidades psíquicas, vidas soltas, encarnações soltas, fractais, enfim. Que é uma parte de nós mesmos que estão ali repetindo um looping de uma tragédia de uma outra vida, por exemplo. Exato. São É, muitas coisas, né? muitas. É papo de doido aqui. É Né? Que papo de fica ali, doido. O ó, não vem ser terapeuta. Você foi queimada que que você vai fazer? Nossa, isso então, isso é muito forte. muito. Eu já acessei, Dani, vida minha, que eu fui bruxa algumas vezes, umas bem usei o poder pro Dark Side, outras caí de gaiato porque eu usava erva, etc e tal. Mas também acessei encarnações que eu fui padre inquisitor. Também. Fui freira. Algumas. Não sei Algumas. as outras, né? Que eu não sei outras. Eu acessei tudo meio que no mesmo trabalho onde eu estava trabalhando poder pessoal, ou esse acesso a liberação do acesso ao poder. Acessei uma vez, inclusive, quando eu estava fazendo constelação com você na... sobre prosperidade. Então, apareceram tanto ancestrais familiares que passaram por muita privação e uma freira ali, bloqueando esse fluxo da prosperidade. Que é a que traz, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é que vão trazendo as crenças e alguns comportamentos que às vezes você fala, mas eu quero isso aqui racionalmente, né? Mas todo movimento que você faz é contrário. Pois Isso é é. muito doido. Então, assim, tem, por exemplo, no desenvolvimento que eu faço parte, muitas pessoas em momentos diferentes, eu acho que eu quero desistir.
eu não sei, tal. Enfim, isso acontece demais em diversas frentes. Então, é outro tipo de E, por coisa. exemplo, os próprios votos, pactos, contratos de outras vidas, às vezes, se você vai jogar um tarô, isso vai aparecer como magia, Sim, porque prende o livre-arbítrio, exatamente. prende alguns movimentos, às vezes traz questões muito semelhantes. Aconteceu isso comigo muito, né? Ah, tem magia no campo, tem magia no campo, e eu limpando, 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 eu falo, gente, o que que O que acontece, que é né? isso? Não é possível, porque já fiz todas as limpezas. E aí, uma pessoa com muita clareza chegou para mim e falou assim: Olha, isso pode ter sido um voto, um casamento de uma outra vida. Talvez você tenha que trabalhar. Aí é onde eu fui convidada a sair dos terreiros, né, da quebra de magia, 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 e ir para um trabalho É, mais porque não é terapêutico, só magia. geometria, uma mesa, para quebrar essas questões. E aí eu pude olhar de uma outra forma. E aí resolveu. Né? Sim. A gente Porque precisa se complementam, né? disso, das camadas, as camadas. As camadas. Eu falo de camadas. Porque é isso, não é só uma coisa, nem tudo é só magia, nem tudo é só espiritual, porque eu acredito que, assim, eu costumo dizer que tudo é espiritual, mas nem tudo que está afetando é espiritual, porque somos espirituais. Para Eu mim, falo tudo é assim, espiritual. nem tudo é constelação, mas tudo é sistêmico. Exato. É esse ponto. Entendeu? Nem tudo é quebra de magia dentro de um terreiro, por exemplo, mas tudo é espiritual. Porque a partir do momento que a gente compreende que uma forma de pensamento, ela tem uma energia, uma força contrária que nem demanda, é espiritual. É espiritual. E que o match ele se dá com os nossos condicionamentos internos é espiritual, mas é terapêutico, porque eu preciso ressignificar aquela raiva que dá match com a outra raiva Sim, exato. Ainda existem as demandas antigas, de as outras vidas, familiares, de outras as vidas, de de outras ancestrais. vidas. Sim, a gente carrega a macumba da ancestralidade. A gente carrega comprometimento kármico de ancestral que fez magia para alguém. Exatamente. Rindo de nervoso. Credo, que delícia. Ele fala assim: vim para cá para ser feliz. Não, você veio trabalhar. Então, assim, é uma ilusão a gente negar essa parte desse papo que a gente está falando. E por isso que eu fiz muita questão de trazer. A gente conversou. Eu acho que a gente precisa trazer mais coisas, se aprofundando Sim, cada vez mais, porque é uma ilusão a gente olhar para um terreiro e deixar o terreiro no fundo de quintal mas e correr para falar lá, que né? não Quando media nos pega, defeito, ou ou negar, negar. adoecer, ficar doente, não prosperar. Sabe? A vida é uma tragédia e num movimento de arrogância, porque isso é uma espiritualidade de baixo calão. Uhum, E sim. negar é uma ilusão. Ou negar também outras formas de espiritualidade. Quando eu me conectei com os meus ancestrais no dia dos finados, eu tive um insight também muito importante, e olha, foi agora, que era a negação do cristianismo, inclusive, que a minha avó é super cristã. Então, apesar de não ser o que faz parte de mim hoje, ajuda tanta gente, ajuda tanto. Então, assim, hoje também tem um movimento de falar assim, não, religião é isso, religião é aquilo. Ok, mas tanta gente auxiliada. Porque é ali que ela consegue ter respostas para a fé dela. É ali que ela vai buscar auxílio da forma dela, independente de como é. Então, faz parte também. Não é o que acredito, não é o que faz parte da minha crença, mas é o que auxilia muitas pessoas. Então, também, eu acredito que negar essas outras coisas também, obviamente, que tem aí, depende. Tudo Tem algumas que não tem. dá, mas faz parte, exatamente. Eu olhei para minha avó e falei, vó, como pude olhar para isso só hoje? Claro que pertence, claro que pertence. Como que é importante você trazer isso? Eu não sei se vocês já repararam, mas na minha prateleira, atrás de mim, que hoje eu não estou lá porque eu quebrei o pé, e estou sozinha em casa, eu preciso estar aqui no piso de baixo. Na minha prateleira lá, eu tenho um missal que eu ganhei da minha avó, eu tenho uma cruz que eu ganhei de Porto Velho, eu tenho orixás lá em cima, eu tenho, assim, tudo que faz sentido para minha espiritualidade. Eu, particularmente, eu
questionei dogmas. Isso não me torna nem melhor, nem pior, nem nada. Foi um Sim, questionamento interno. Mas recorro às religiões, sim. Acredito em todas elas. Amo entrar numa capelinha. Amo ir para um terreiro, para uma gira, para um toque, escutar o atabaque, né? Mas eu entendi hoje que, para mim, não faz sentido, por exemplo, estar dentro de uma roda ali atuando. Meu servir, ele vem em, em outras sim, vertentes, né? sim, sim. Mas o quanto é importante, não só os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, os terreiros de Quimbanda, o kardecismo, o evangélico, Todas são, todas exatamente, têm o seu papel e têm sua força exatamente, e abrem espaço exatamente. para inúmeras curas Uhum, e inúmeros desequilíbrios. também, exatamente. Mas assim como eu vejo que tem acontecido com a parte da terapia. Super. A terapia, ela está adoecida em vários processos. Ao passo que é uma das áreas que mais crescem, né? Uhum. Porque as pessoas estão sedentas de cuidado, de carinho, de espiritualidade, uma necessidade de espiritualidade, né? E de um olhar para algo maior, né? Sim. Mas como todo boom, né? A gente tem muitas pessoas que querem se tornar terapeutas pelos motivos equivocados, só por dinheiro. Ah, tá Para crescendo. ficar rico. É. Ah, é uma constelação hoje. Olha lá, a Carol cobra R$ 710 numa constelação, tá milionária. Também quero. Uhum. É. E aí acaba vindo pelo motivo equivocado, acaba se conectando com professores que vendem dinheiro, Uhum. não E despertam pelo. salvação também. Não só dinheiro, como salvação. Eu vou curar, vem aqui que você vai curar todos os seus males, de todas as. Falou, opa, como assim? Milagreiro. Exatamente. E que vendem só dinheiro, que vem cá, ó. Até anunciam o curso dessa forma, né? Eu, por exemplo, Sim. pouco falo de dinheiro. Eu até acho que eu deveria falar um pouco mais, mas eu tenho muito receio de entrar nesse balde de Sim. pessoas que falam assim: vem cá, faz um curso comigo, vai cobrar não sei quanto da consulta e E tá acabou. rico, resolveu o seu problema. E não é bem assim, porque a hora que eu abro a porta do autoconhecimento, eu abro várias outras portas. Muitas. E elas não param de abrir, né? Não. Né? E não tem como desver, né? Então, assim, é a dor e a delícia de ser terapeuta, assim como a dor e a delícia de ser contador. Mas E é ilusório a gente achar que a gente vai vir para uma carreira com propósito, por exemplo, e todos os problemas se acabaram, que a gente vai ter uma vida linda, que a gente vai ter. vai ser tudo perfeito. E eu ainda falo Mas isso. existe isso. O quê? No inconsciente das pessoas existe isso de que A psicólogos, emoção. terapeutas são perfeitos, que não existe problema. Que também eu acho que é uma linha muito tênue de você olhar a outra pessoa como um salvador, como um. Eu ia falar o nome do. Enfim, vou falar o nome dele, deixa ele falar. Como um salvador que engana também, né? Que essa coisa de buscar muito um salvador pode fazer com que as pessoas se conectem justamente com quem está nesse servir por um outro propósito, Uhum. né? E aí, como que eu caí nisso? É porque você não enxergou o humano ali. Você enxergou alguém que vai te salvar de todos os seus males. Isso é um perigo também. E é um movimento, falando, né, da minha expertise, que é constelação, né, olhar sistêmico é mais um olhar sistêmico do que a constelação em si. É um movimento imaturo, porque no fundo, o que eu quero quando eu procuro um salvador? Eu estou na criança esperando É. receber a mãe, o pai, alguém que venha. Mas isso tem muito. E se a gente não se posiciona, trazendo, ó, 50% estou aqui para te auxiliar da melhor forma, mas você vai ter que fazer o seu corre. Porque eu entrei na terapia holística achando que era assim. Eu entrei na terapia holística achando que a mesa psionica, a mesa radiônica, ia salvar minha vida e que aquilo era mágico, ela ia resolver tudo. E Não, e assim, depois, quando. verdade seja dita, Dani, que eu vi pequenos milagres acontecendo.
Não, eu também, Super, muitas tanto na minha coisas. vida quanto no dos outros, mas eu percebo a autorresponsabilidade. Sim, Você escreveu um dia no seu Instagram, né? Não adianta você querer que eu venha aqui limpe, 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 e você não faça nada com isso. O Bert falava isso. Se a pessoa não pegou o movimento, o outro perdeu a força, sim. né? O processo terapêutico ele começa quando a gente desliga o Zoom, quando fecha a sala, porque você precisa ir para a vida com novos recursos. Mas a gente fugiu do assunto, né? Um pouco. Mas eu acho que a gente vai indo e vai indo e vai indo e vai indo e vai indo. É muita coisa para falar. Vamos voltar para os tipos de macumba. Porque a gente tem a macumba boa também, né? Que não sei se é boa, mas com intenções claras, Aham, iluminadas. Porque não, eu não gosto de colocar a questão do bom e do mal, porque eu não acho que o bom e o mal existem, sim. né? Até existe muito como eu falei, a Kimbanda preza pela autorresponsabilidade. E dentro da Kimbanda existe, se você me demandar, eu devolvo a sua demanda para você. Eu te dou de presente, de volta o que você entregou para mim. Isso é muito relacionado à autorresponsabilidade. Eu não vou ficar fazendo absolutamente nada com você, mas eu tenho total poder de devolver exatamente o que você mandou para mim, com Mas consciência para Bert você. também fala isso. Ele fala que, e eu vi a Sophie fazendo isso no palco lá, que ele fala assim, ele falou assim, se ele te traiu, numa constelação de casal. Se ele te traiu, você precisa pedir algo para ele que lhe vai custar algo, que é o amor em prol do dano, que eles chamam isso, né? Que ele fala assim, Aham, se alguém te fez algo, ele precisa receber a mesma proporção de algo. É o toma lá da cá. é isso. Mas eu não vejo necessariamente como uma devolução. Eu não sei se posso estar olhando meio poliana, aí você me corrige. Eu não. Cada um com seu pensamento, tá tudo certo. Eu vejo assim, cara, chegou essa frequência, eu simplesmente tirei de mim e que volte para o seu ponto de origem. Tô devolvendo nada. É seu isso, É seu, fica contigo. entende? Quer Não, dizer, às vezes é uma devolução, não deixa de ser uma devolução, né? é. Mas não vejo como algo assim, tá partindo de mim, entende? É uma devolução que nem para ter Aham, passado. Que nem para ter passado. Ó, eu tô carregando isso aqui, isso não é meu. Toma para você. E literalmente ela volta, né? porque ação-reação. Uhum, Ação-reação. Não adianta você achar que você vai direcionar uma magia para alguém e isso não vai ter consequências na sua vida. Primeiro que te sim. aprisiona esse alguém. Uhum. Isso vale para qualquer coisa, amarração, inveja, é, te aprisiona, você fica ali na frequência da pessoa, gera-se um fio. Energético. Então não adianta a gente achar que a gente está mandando um negócio, que bom, vai fazer mal lá para a pessoa, eu tô liberto disso. Mas já que em banda não existe culpa. Não, Não não é sobre existe culpa. culpa, é sobre responsabilidade. Exatamente. Entendeu? Saiba o que você está fazendo, saiba as consequências do que você está fazendo e você vai. Você sabe que você é adulto. Exato, mas assim, é isso. Não adianta a gente pensar que assim, tô mandando ali, tá E beleza. acabou. Ou tô recebendo, eu sou vítima. Não, Entende? É sobre não, responsabilidade. Calma, eu tô recebendo algo em mim, me conecta com isso. exatamente. E me lembrou de uma coisa aqui muito. Inclusive, utilizar adornos no corpo, ou utilizar a própria guia, ou utilizar alguma outra ferramenta de proteção, não te bloqueia totalmente das coisas que você pode receber. Você não existe bloqueio total quando a gente está na Não, tridimensionalidade. Esquece. não, A não gente tem um existe. ego, entende? A gente tem um ego. Não, nada vai nos deixar blindado, porque a gente não vai estar full time em alta frequência. Não existe isso. Não existe. Justamente por estarmos vivos, eu falo, nossa, se você não tem trauma, você não muda a sua frequência, você deveria estar, né, E a como Sofia falava mestre isso. ascensionado. A Sofia falou isso muito lá no congresso. Ela falava assim:
se você não rejeita ninguém, você não deveria mais estar aqui. E aí ela falava assim para o público: ou ela se trabalhou muito pouco, ou ela acha que não rejeita ninguém. É, Porque ela fala, a hora que você deixar isso, você pode desencanar, porque o game da tridimensionalidade é justamente o aprendizado. sim, exatamente. E sobre as magias, né? Existem magias para diversas finalidades. Um pouco antes da gente entrar aqui, eu falei, eu vou fazer uma magia de reequilíbrio do meu corpo energético, dos meus chakras. Porque A gente também faz através da magia. que é uma magia? Manipulação dos elementos, apenas. E a gente pode manipular elemento fazendo um banho de ervas. Tem do museu. Exatamente. E eu amo, tá? Eu falei da mesa psionica que não faz magia, mas ela faz muita magia. A gente não pode mais falar mesa psiônica, tem uma mulher perseguindo a Régia. Então a gente tem Ah, é radiônica. portal, ou portal pício ou radiônico. Aham, aham. As perseguições. Portal Píssimo. Sim, sim. Mas, é, Então, por enfim. exemplo, a hora que eu vejo ali a mesa rede cristalina, que tem, né, os quatro elementos ali, a gente faz aquele trabalho, aquela calibração, Os próprios portais, as próprias. Esqueci o nome agora. Aquilo ali é pura magia. É manipulação de elementos. super. É que a gente tem, a gente direcionou, ou existe a crença, uma programação coletiva de que a magia é a bruxa com verruga no No nariz, nariz. matando sapo, boi, galinha, É, exatamente. e é isso. E a gente combinou que a gente vai falar de corte um dia, porque também é um tabu, as pessoas julgam, né? Atiram pá, 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 para quem está fazendo corte, e a gente vai ressignificar isso. E É já digo, importante. se você É tem problema com importante. corte, não coma mais seu peru de Natal. Exato. Eu te falei. E Beijo. fim de papo. Falei, sai correndo. E Falei, fim sai de papo. correndo. Esse é um outro assunto. Esse é um Outro assunto. outro assunto mais denso. A gente vai atrair muito hate. Eu não me importo. Também não. É isso, faz parte. Assim, me assumir que bandeira foi uma dos maiores passos que eu dei. Então, assim, você não gosta? E, Dani, o que Problema. eu observo, por exemplo, a Umbanda, ela sofre um preconceito tremendo. Quando você vai para o Candomblé, o negócio já ficou assim, pelo amor de Em Deus, banda é fora o pior ainda. Candomblé. Aqui em Banda, Não tem nem o censo do IBGE. O cara vai na sua porta. Não existe. aqui em Banda é aquele negócio assim, É, é o rejeitado, é o excluído. mas exatamente. Mas é isso, é o rejeitado, o excluído. É toda aquela egrégora de espíritos que não aceitaram ser cristianizados de jeito nenhum, que passaram pelo processo de. Mas assim, Dani, uma vez eu perguntei para uma entidade dentro do terreiro de Umbanda, eu falei, cara, por que as linhas de Umbanda, as linhas, né? O caboclo, o baiano, o boiadeiro, o preto velho, né? Por que que vocês se apresentam dessa forma, o arquétipo, né? Uhum. Porque são pessoas que foram, arquétipos que foram marginalizados. Exato. Imagina a força, E a aí energia de as pessoas pombagira. vêm pedir conselho para o preto velho. Agora as pessoas vêm pedir conselho para a criança, vêm pedir conselho para o boiadeiro, É, exatamente. E são figuras que por muito tempo foram esquecidas, deixadas de lado. machucadas, tolhidas, né? Exatamente, as Marias. Eu tinha muito medo de me conectar com o pombagira. Porque todas as imagens que eu vi eram como se fosse uma coisa muito demonizada, uma coisa horrorosa. Tanto que até as músicas, elas são feitas propositalmente, porque é para enfrentar mesmo, não é para ser bonito. Bonito é o padê que a gente faz, mas é uma energia de enfrentamento. É para causar espanto. É feito para isso. Para que a gente saia da mente quadrada de que o certo é branco e ele é clean e ele é assim. Não, é isso aqui cura. Kimbanda o Kimbandeiro ele é um curador, né? A tradução, né, do Kimbandeiro, ele é o curador, ele cura através de ervas, ele cura através de benzimento, ele cura através de diversas coisas, de magia, inclusive. A gente aprende muito alquimia
da magia como processo de cura de saúde física. E aí, falando de saúde física, não necessariamente você vai deixar de ir ao médico, né? Como todo Aham. tipo de. Não é isso. Mas desde saúde física, processos do nosso feminino, de padrões de comportamento, né? A Magira atua muito trabalhando nas mulheres e nos homens também, o emocional, muitas vezes trazendo à tona os processos emocionais que a gente não quer olhar. Então, aqui em banda mexe muito nas feridas. Falo que não é. Por isso que é muito fechado, assim, você não conhece um templo de quimbanda aberto onde qualquer pessoa pode ir, porque é, é de muita responsabilidade, a gente precisa estar muito comprometido e mexe muito nas nossas camadas, assim, não é uma coisa fácil e bonitinha que vai florear, não, vai fazer olhar de verdade para aquilo que está doendo, para as feridas ancestrais que são antigas. Então, inclusive, quando eu trabalho muito com a constelação, vem muito dessa energia da ancestralidade, né, da Kimbanda, auxiliando nos processos magísticos, enfim. Eu ainda não sei o que isso vai virar, mas tem um remeleixo bonito nisso. No Constelação da Caixa, no nível 2 tem a porta de doenças físicas, que é a porta verde. O que eu vejo de vovozinha trabalhando ali, Olha, que batendo lindo. folha, abençoando, rezando, fazendo os rezos, trabalhando com raiz, as pretas velhas, tá? Sim, isso Não é palavras tão poderoso. velhas ali, são poderosérrimas. Isso é Elas muito trabalham ali na poderoso. Porta Verde o tempo inteiro. Ah, eu amo. O povo cigano, eu não sei em que lugar ainda, mas vira e mexe quando eu faço trabalho coletivo com tapete, eu trago a minha força do povo cigano. Se você procurar lá nas fotos que eu mandei em grupo, tem, que vem com uma adagazinha, um caldeirãozinho, com um monte de especiaria, Ah, eu com a vi. força dos ciganos ali. Ah, eu não sabia que eram ciganos, que bonito. E falo, ó, Yansan se apresentou aqui, né? Aham, isso eu lembro. Porque, para mim, isso sempre esteve nos meus trabalhos. Na realidade, eu fiz o movimento contrário de você, né? Eu comecei num terreiro. Geralmente são esses, é o movimento Esse- de grande parte das pessoas. Exatamente. Eu comecei no terreiro, então, para mim, sempre teve um lugar de força, um lugar de honra, um lugar de potência, todas essas entidades, os orixás, a força da natureza, tudo. E eles se completam muito. Eu acho que é uma união. E quando eu entrei para Quimbanda, na minha viagem, né? Nossa, vou me desconectar das outras egrégoras. De jeito nenhum. Pelo Dá mais força, contrário. é isso que eu tô te falando. Não adianta você querer se conectar com 12ª dimensão. Eu acho que vai ter muita gente que vai olhar para mim e falar, Carol, tá louca. E esquecer das infras, da 3D. Exato. A O que quarta eu vejo dimensão é de tudo. muito terapeuta dissociado da realidade, justamente porque está negando a tridimensionalidade. Muito, Muito. Sim. muito. Que vai e fica. Carol, a pessoa está totalmente dissociada da realidade. Carol, me aconselha uma meditação? Eu falo, não, eu aconselho aterramento. Vem para a Terra, vem. Você está encarnada. Exatamente. Você está E as encarnada, a pessoas gente ficam precisa ver bravas isso. comigo porque acham que por eu estar canalizando, por eu trazer uma tecnologia de supradimensão, etc e tal, é que eu só vou falar esse papo. Uhum. É o que é esperado. É o que é esperado. É o comum. Mas é por isso que precisa ser falado, né? É que as pessoas E ficam bravas quando eu falo, cara, Terra, vem, trabalha o chakra básico, estrela da Terra, conexão com a que é dimensionalidade. o que mais os terapeutas precisam trabalhar, é justamente a terra. Que absurdo, a Carol toma cerveja. Isso era uma crença minha também. Não existe mais. É, mas aí trazendo também, né, da responsabilidade com isso, porque o E, tipo, campo ele muda, não, o álcool, ele baixa a frequência. e o campo muda. Baixa a frequência. Ele atrai um monte de vampiro? Atrai um monte de vampiro. Mas tudo depende. Para mim, tudo tem depende de muitas coisas. Depende do ambiente, depende do dia que você Exato. está, depende das companhias, depende de um monte de coisa. Eu vou dar dois exemplos. Pode Ó, falar que eu falo. Não, pode falar, que você estava falando de eu você. falo muito assim, cara, eu não quero deixar de viver a minha vida na tridimensionalidade porque eu tenho uma conexão espiritual. Porque senão eu não estaria encarnada.
Eu estaria ali já, mentora. E é isso que eu acho que Trabalhando afasta do outro lado do pessoas. véu, entende? Se eu estou trabalhando deste lado do véu, existe um papel na tridimensionalidade. E não é passar a mão passar a mão na cabeça no uso de álcool, num movimento de fuga, eu bebo para esquecer, afogar as Sim, mágoas. Não é sobre isso. não. Inclusive, eu acho que esse movimento ele afasta algumas pessoas. Falam, nossa, eu vou entrar para esse mundo holístico, eu vou ter que parar com tudo. Eu já ouvi isso de uma amiga que tem uma mediunidade super, super alta. Falou, nossa, eu vou ter que me afastar de tudo. Ai, não quero. Vai lá, você, Dani. Então, tipo, isso é um afastamento também. Então, por muito tempo, eu achei que era muito errado. Lógico que existem. Cada grupo, né, pensa de uma forma. Eu consigo perceber a diferença, né? Eu ingerindo álcool com meu companheiro na minha casa, a gente conversando sobre coisas muito bacanas, uma energia muito bonita do companheirismo, né, com ele. E a nossa energia é muito alta, porque a gente está conversando sobre coisas muito bacanas entre nós, na nossa casa, e tá tudo ótimo. E outra coisa é quando eu bebo fora. Porque sim, eu encontro amigas. Ó, e recentemente eu encontrei uma amiga, a gente bebeu 2 cervejas apenas. E as Marias vieram e já falaram: olha só, chegando em casa, vai tomar um banho de alecrim e Elas já passar. tiveram de situações, eu me lembro com clareza um carnaval. Eu estava muito conectada com o terreiro ainda, saía com as minhas guias, etc., ainda com a ilusão de que eu vou sair com a guia, vai me Fica proteger. totalmente protegida. É. E um carnaval, a gente já sabe o que existe no carnaval, né? Sim. Eu estava no carnaval no interior de São Paulo, eu nunca gostei de grandes carnavais, eu nunca gostei de grandes multidões, nunca. Tá? Tenho. Mas no interior de São Paulo, não sei o que, eu tava lá pulando o carnaval em determinado momento, você vai embora agora. E eu ainda fiz assim, não, eu tô aqui me divertindo, com a minha cervejinha, não sei o quê. Você vai embora agora. E aí chegou uma hora que eu me rendi a isso. Falei, tá bom, eu vou embora. A vida não termina hoje. E fui embora. No dia seguinte, menina, tiro, porrada e bomba. Com, assim, polícia, No gente. lugar. Não, com a minha turminha. Uau! Polícia querendo acusar de atropelamento uma pessoa e não tinha acontecido. Assim, uma confusão. Não me tiraram nesse nível, porque eu já costumo não ir. É. Então, Não, eu sou. então, assim, vamos entender. Eu entrei no terreiro de Umbanda, eu tinha 18 anos. Mas não, não por isso. É porque eu nunca gostei mesmo. Eu nunca gostei do carnaval em si. Assim, eu tentava, mas nunca, não era agora uma roda de samba, eu vou até hoje. Ah, Menos, porque é muito pesado eu energeticamente. gosto. Mas Mas eu gosto. eu era pequena. Hoje eu não curto muito carnaval também. Mas a roda de samba eu gosto de sair para dançar. Eu gosto. Pô, gente, tem expressão mais terapêutica do que você dançar, do que você colocar seu corpo em movimento. Exato. E assim, né? Eu não sou muito de sair mesmo para lugares muito cheios por conta da minha personalidade. Meu companheiro também tem uma personalidade muito parecida, ele é bem de casa, então a gente geralmente não vai para muitos lugares que são festivos, assim, tal. Mas quando nós resolvemos curtir, a gente está ali curtindo, a gente está ali presente. Só que, assim como qualquer outro lugar, como um shopping center, como um bar, como, enfim, como qualquer outro, como mercado, a gente percebe, a gente sente no campo, sente. E vibra o shopping center? Ah, Shops, sabe o que vibra? não, conta. Gente, eu entro num shopping por, assim, na última das opções. Se eu não tenho opção, vou ter que entrar no shopping. Ele vibra no eu quero, mas não posso. Uau, então é escassez, né? Uau, nunca tinha pensado nisso. E todo o ambiente tem. Sabe uma coisa que eu percebo? E que eu faço reiki muitas vezes na fila? Mercado, que está muito cheio. Eu parei de. Início de mês, quando as pessoas recebem, por exemplo. Porque as pessoas estão vibrando ali que as coisas estão caras. Nossa, eu sinto energia de raiva, eu sinto várias energias ali misturadas. A pressa, né, das pessoas para cá e tal. Banco também é outro lugar que eu sinto muito. E a gente está ali inserido, então não é porque é a roda de samba que eu vou sentir, eu estou sentindo no mercado, na escola do meu filho. O ambiente ele é vivo, né? Então
eu sinto muitas coisas, então não necessariamente é o samba que faz com que eu sinta. E já aconteceu várias vezes, por exemplo, eu falo, deve ser muito chato ser meu marido, às vezes, porque por exemplo, ele já é mais boêmio, ele já gosta da noite e tal. Não que ele não curta o dia, o cara, ele é atleta desde sempre e tal, mas ele curte a noite. E aí teve Uhum. uma vez que ele falou, vamos em lugar tal? Eu falei, vamos. Aí, é recente agora. Não, não foi recente, foi antes da pandemia. E aí eu entrei no lugar, eu entrei, pegamos a fila, pagamos os 50 conto para sorrir. Eu entrei e falei, eu não fico aqui mais nenhum minuto. Aí ele olhou e falou, como assim? A gente pagou. Eu falei, não me interessa. E aí ele saiu e foi uma treta até ele ficar em paz com isso. E eu falei, amor, faz o seguinte, fica aí. Eu não vou, Curte. é a menor condição. Porque aí eu falei, se eu ficar aqui vai dar ruim, se eu tomar uma cerveja aqui vai dar ruim. Aquela, É, assim, era um ambiente propício para dar ruim. para dar problema. E recentemente isso aconteceu, é, de sentir que chegava uma energia. Não estava, a energia não estava naquele local quando eu cheguei. E aí, assim que essa energia entrou no espaço, eu comecei a sentir, e era muito, não era pouco, não. Eu falei, opa, chegou a hora de ir embora. E aí eu ouvi, esse aqui lugar não é para você. Eu falei, ué, porque deixa eu vir. Eu preciso, preciso lidar com isso. E a gente precisa saber identificar. Exato. E era um lugar super tranquilo, uma comidinha muito Às vezes gostosa, um um lugar lugar bonito. lindo, lindo. Mas é isso. Agora no evento da Sophie, eu tô com uma recém-nascida, eu não tô conseguindo sair muito de casa, né? Mas assim, agora no evento da Sophie, eu tomei café da manhã numa padaria, num boteco de esquina. E tava ótimo, sentei, comi meu pão de queijo, tomei meu café, o típico café de paulista. Na hora do almoço, voltei para tomar um café na hora do almoço. Nossa, mas já estava tão confusa a energia ali, tão difusa a energia, que eu não estava conseguindo me concentrar. Peguei o café e fui embora. A gente precisa saber diferenciar. Diferenciar. Exato. Mas já aconteceu também, eu coloquei nos stories. Eu fui ao banco com meu filho para abrir uma conta para ele. E o banco estava relativamente vazio. E as pessoas que estavam aguardando já estavam aguardando por um tempo. Elas estavam sentadas, mas eram senhores. E os senhores, eles têm um grau assim, né, de impaciência, muitas vezes não conseguem esperar por motivos óbvios, né? E aí um batia o pé, um começou a bater o pé assim, e o outro começou a falar muito alto. E aí, e não sei o quê. Aí pronto, comecei. Vou fazer meu reiki. Filho, faz o seu reiki. Meu filho, obviamente, reikiano, faz o seu reikizinho. Eu botei meu reiki. E é isso. Então, assim, a gente está suscetível em todos os lugares, inclusive dentro de casa, que já aconteceu na minha casa. Assunto. Pessoas, Ó, recentemente, eu falo assim, eu tô na casa dos sonhos. Né? Ai, não falar que senão vai atrair inveja. Quantas pessoas têm medo da felicidade porque ser feliz atrai inveja? sim. Mas sabia que eu já ouvi também de Preto Velho falando sobre isso, algumas coisas eu, tipo, Dani, você não precisa contar tudo. Tá Ah, bom. super. Mas enfim, eu moro na casa dos sonhos, a minha, Aham. tá? Eu tenho outras, tá? Eu tenho Sim, outras perspectivas de casa. sim, é isso. Mas, e a casa tem uma energia muito gostosa. Muito gostosa. E recentemente começou a ficar bagunçada. E aí a gente estava frequentando, a gente frequenta, vez ou outra, um terreiro de Umbanda, e a entidade falou: é um ambiente que vocês abrem muito e a galera não dá conta. Eu já senti isso na minha casa já faz um tempo. Eu não tenho mais trazido tantas pessoas para essa casa. E eu comecei a sentir algumas coisas também, assim, quando o movimento era maior. Porque a verdade é que as pessoas elas não se cuidam. Não tem um processo de Mas cuidado energético. ele falou que é um problema do que as pessoas trazem, mas a própria energia de inveja, Ah, chega, as demandas e por aí vai, né? Então, assim, é isso, as pessoas não se cuidam, então muita gente entra. E aí, como faz? Né? Porque, por exemplo, eu quero continuar recebendo as pessoas. sim, sim. E tá sempre preparada para limpar. Isso que eu ia falar. O jeito é estar sempre limpando.
ou está sempre ancorando a energia. Porque Tem que quando eu me fazer. deparei com essa informação, Dani, eu falei, gente, mas a gente está sempre no movimento de confraternização, recebendo pessoas queridas que a gente ama, que nos Sim, amam. sim. Nossa, como a gente não parou por pensar, né, que a inveja às vezes é inconsciente, que a pessoa traz consigo algum problema, alguma Tá. dificuldade. E são pessoas que muitas vezes a gente. Porque, assim, para colocar dentro da casa, são pessoas que a gente de fato aprecia, né? Tem um apreço. E mesmo assim, porque é isso, a gente está lidando. E por que que a gente percebe? É porque a gente lida com energia direto. Na verdade, todo mundo lida com energia todo dia. Mas lidando com, né, de forma espiritual, se trabalhando e tudo mais, a gente vai ficando mais sutil. E às vezes Então, a casa recebe macumba. aqui ainda não consegui isso. Não, você nunca viu casas que recebem macumba, gente direcionando macumba para casa? Já? Com certeza. Para estabelecimento. Eu acho engraçado que a gente ri, porque esse gente é tão. Eu falo, cara, a pessoa precisa estar muito fora do eixo para gastar tempo, energia, dinheiro. Aham. É, vela, gasta a sua vela. Porque, para pensar, Dani, se a pessoa dedicasse essa energia na própria vida, Para o seu bem-estar e tudo mais. É isso. Mas é isso que existe, né? É importante dizer que isso existe, isso acontece. Acontece, inclusive, com pessoas que deveriam ter aí uma consciência mais expandida relacionada a isso, porque trabalham com outras pessoas. Então, não o mundo holístico, né? Não é só gratiluz, não é só isso. Existem todas as coisas que acontecem, né? Normalmente, de formas diferentes, mas em outras esferas também, né, em outros tipos de trabalhos. E é importante que o terapeuta, eu falo muito para quando eu inicio reikianos, né? Não deixe isso morrer, não deixe isso ir embora. Cuidem, realmente, trabalhem com essa energia em vocês diariamente. As pessoas têm muita dificuldade de fazer as coisas com mais consistência, né? a De disciplina, autocuidado. a disciplina. Mesmo que seja uma vez por semana, tipo, se você só tem um tempinho no sábado, use esse tempinho para você, pelo menos uma vez por semana, para fazer isso, essa renovação. Sabe que a falta de disciplina é uma dificuldade de movimento para com a vida? Sim, aprendi com você. Eu esqueço que minhas alunas manjam muito. Sim, As de pessoas têm crescimento, né? dificuldade com Sim, disciplina, com rotina, com cuidar de si. com cuidado, sim. Por Então, exemplo, eu tenho a consciência de que eu poderia cuidar de mim muito mais do que eu realmente cuido, e olha que eu cuido bastante, não só de mim, do uhum, companheiro, da minha filha, dos meus em si, né? Tipo, a minha família, dentro do que eu posso, sem inverter ordem e sim. hierarquia. Eu sei que eu poderia cuidar muito mais, muito mais. E eu sei que às vezes eu transfiro a responsabilidade para outras pessoas. Mas eu acredito que eu já fiz isso muito, mas eu acredito que algumas coisas eu peço mesmo. Eu super, porque eu gosto de ser cuidada também. Ao passo que eu gosto de Exato. cuidar, eu estava em terapia antes de entrar aqui. Sim, também faço. É importante. É importante, É porque, importante. além de tudo, o terapeuta, ele sabe muito sobre dar, né? E tem muita dificuldade quando o movimento é o contrário. E E que nem tudo a também é um gente movimento descobre também, né? arrogante, hã? E nem tudo a gente descobre sobre nós. Pontos cegos. Mas também é um movimento arrogante, uma dificuldade de se derreter para outra pessoa, né? De você deixar que o outro te toque, que o outro te olhe despido das. Quem estava me atendendo é uma aluna. Tem muita gente Isso é que vai olhar e bom. falar assim, cara, como é que você se mostrou para uma aluna desse jeito? Por quê? Porque existe um ponto de força muito grande na vulnerabilidade. Concordo, concordo. E é importante a gente ter esse outro olhar de. É um merecimento mesmo. Tipo, eu estou aberta a ouvir o que você tem para trazer para mim. E acolher isso e
modificar o que foi importante. E exercitar o receber. Uhum, Porque exato. o autocuidado ele é importante, sim, mas quando a gente fica só na autoaplicação, também é um movimento de fuga. Uhum, Eu percebo muitas coisas. A gente se esconde atrás de magia, virou vítima da macumba. sim, Tudo na minha vida tá é. errado. Eu não ganho dinheiro porque é macumba. Eu não sei o que porque é macumba. Tudo é macumba. A macumba existe? Existe. Afeta? Afeta. Ponto. Acabou. Mas eu já percebi que tem umas pessoas que têm um movimento para não assumir a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, exatamente. Percebo que tem muitas pessoas no movimento de fuga para com a espiritualidade. Então, é assim, que é a coisa que a gente falou, que você escreveu lá no Instagram, né? Precisa da ação, você precisa fazer alguma coisa com aquilo. Eu não me Uhum, lembro que momento foi que você escreveu, eu até comentei. Do tipo assim, ainda falta um trabalho energético, por isso que eu não estou prosperando. Aí você para e fala, cara, será que não precisa ir lá estudar um pouco de empreendedorismo, mudar a uhum. mentalidade, sair um pouco Então eu percebo as pessoas às vezes se escondendo atrás do ainda falta eu olhar para o meu pai, ainda falta eu olhar para minha mãe. Veja, precisa, tá? Sim. Mas eu percebo que às vezes a espiritualidade é uma grande desculpa também. Eu já ouvi isso em um momento da minha vida, porque eu achava que tudo eu ia resolver, que eu fazia tantas coisas em mim, que eu achava que eu ia resolver tudo assim. E E justamente aí que eu aprendi a do movimento. autoaplicação também virou. É, sim. Eu acho extraordinário eu poder me autoaplicar. Eu acho extraordinário. Imagina, num momento de emergência, eu senti que faço uma mesa rosa para levantar meu padrão, etc e tal. Mas quando eu fico só nisso, e muita gente já me criticou quando eu falo isso, sabe? Se ficar só na autoaplicação é uma dificuldade de olhar para os seus pontos, para aquilo que de fato Porque dói. o outro vai trazer Vai uma provocar. questão diferente. Se é um bom terapeuta, Exatamente. se é E um nem bom sempre a gente quer olhar, né? Se é um bom terapeuta, ele vai provocar. E aí, o que acontece? Quando eu tô na autoaplicação, eu fico só no que me é confortável ver. Exato. E é limitado. Super. É limitado. A gente não consegue enxergar tudo. Tem um limite, né? E eu acho que a ação também pode ser algo concreto de você falar assim, nossa, não estou conseguindo, não está vindo cliente, mas você testar as coisas. E aí eu trago de novo, porque é um nicho que eu vejo mais, não sei como é do lado dos homens, mas as mulheres têm muito medo de tentar, porque precisa estar perfeito para que seja finalizado. Então, eu vou sempre. Eu sempre precisa de mais um passo, precisa de mais uma coisa, precisa aperfeiçoar mais. E aí nunca coloca para frente. E muitas vezes o que a gente precisa, e eu estou falando isso me ouvindo também, é arriscar, inclusive para ver o que eu acertei, o que eu errei, o que ainda precisa. Olha, coloquei, não deu em nada, vou mudar. Então, às vezes a gente acha que é só magia, que é fazer um ebó, ou quer fazer uma mesa, eu falo muito da mesa porque eu uso muito as Eu mesas. uso muito. Ou fazer qualquer outra coisa para atrair prosperidade sem que haja um movimento também de errar e acertar, que faz E parte. às vezes de coerência. Sim. Entende? É muito fácil virar e falar assim: eu não tô prosperando. Pronto, eu entrei na energia da crítica. Tô brincando. Tipo assim, falar: eu não tô prosperando. E tá incoerente com o próprio fluxo da prosperidade, né? De criticar o outro, né? Eu falei, entrei na energia da crítica, criticar o outro, não valorizar o trabalho do outro, tentar minimizar, ou tá numa energia escusa de roubo. Uhum. Só quero, só me dá, né? Ou então, ó, vou passar só 100 para outra pessoa ali. Um guardião no terreiro que eu frequentava, que é onde eu fiz o desenvolvimento mediúnico, que ele falava muito sobre isso. Não roubem, não roubem, não roubem, não roubem. É a pior coisa que vocês podem fazer. E eu sempre ficava um pouco ofendida com isso. Porque eu entendi a palavra roubo no sentido literal do tipo assim, eu pego algo, um objeto. Pego a Uhum. bolsa, pego a Coca-Cola, Sim, não sei o quê. E aí depois que eu fui entender a nuance do roubo, as nuances do roubo, que de fato é o roubar. Roubar tempo, conhecimento, tem que ter troca, né? Também. dinheiro,
querer a maior fatia, roubar o lugar na fila. As pequenas coisas, né? Lá na Sophie, eu vi, eu falei, eu até gravei um vídeo disso. Eu vi, na sua grande parte, consteladores furando fila. Aí você fala, não tem a menor noção, primeiro, de ordem, e segundo, do que é um fluxo de prosperidade, né? Porque você está roubando o lugar do coleguinha na fila, é roubo, né? Então, assim, uma das primeiras brigas que eu tive no meu casamento foi porque ele queria instalar um negócio que eu podia ver todos os filmes sem pagar nenhum royalty, não sei o quê, tá, tá, Hum, tá. Eu falei, não. sim, não. Mas até entender, né, a questão por trás disso. Pois é, porque é o jeitinho brasileiro, é aquela coisa. O brasileiro tem muitas qualidades, muitas potências, mas tem esse jeitinho, né? Onde a gente não percebe qual é a nuance do roubo e o quanto tá prejudicando. Exatamente. Exatamente. E quanto que é importante esse movimento da troca, ele é importante. Isso, por isso que isso existe muito, inclusive, na Quimbanda, no Candomblé, a importância dessa troca energética para valorizar o trabalho que outra pessoa está exercendo, o tempo que essa pessoa está exercendo nisso. Não é porque o médium ele tem um dom, não, ele está ali a serviço, ele está trabalhando com isso, ele está auxiliando. Óbvio que cada um vai entender de uma forma, mas dentro da Quimbanda tem muito disso, da importância de ter uma troca energética. Dinheiro é vida. Sim, É, tirando os trabalhos de doação, filantrópicos, sim, sim, etc., é, para eu conseguir o dinheiro, eu estou dando tempo da minha vida. Isso sem falar de conhecimento e uma série de coisas, mas é isso. Eu sempre numa consulta, minha consulta tem 2 horas, eu estou dando 2 horas da minha vida para aquela pessoa. Dinheiro é sim. vida. E conhecimento que você tem adquirido de E também me anos. demandou tempo. Exatamente. Não E é de uma hora para outra. mas Dinheiro. assim, a justificativa para a energia de roubo, que também, a energia de roubo, ela também tem uma pegada de magia, né? De usurpar, Tem de... até uma frase que eu não lembro agora, não vou lembrar agora, mas tem uma frase não lembro se é de Orixá Exu, que fala muito sobre você não roubar nesse sentido, não do roubo, né? De fato de você ir lá e usurpar assim, mas do roubo do conhecimento, da energia. Se você tá recebendo, não está me dando nada em troca, você está me roubando. Né? E eu falo das justificativas, por exemplo, o gato net. Aí a pessoa fala, pô, mas é a net, é enorme, não vai sentir falta. Aí eu falo, cara, mas se todo mundo pensa assim, o que será da net? E a net em algum momento começou pequeno, entendeu? Então, assim, Exato. aí, outra briga no casamento também. Eu tenho muito esse papel, não é briga, né? Mas é papel educativo. Ai, o show tá um absurdo, eu não consigo entrar, porque é muito caro, eu não sei o quê. E sabe por que tá caro? Porque tem muita gente usando a carteirinha. Vou eu tirar uma carteirinha de estudante? Eu falei, não, você tá querendo fomentar, ficar cada vez. Não, a carteirinha de estudante. Prepare o Você estudante. acabou de criticar que o negócio tá ficando caro porque tá muita gente usando isso. Quanto mais gente fazendo, você quer compactuar com isso, tá nas Não é. nuances. E aí, quando eu fui entender a profundidade dessa frase, não roubem, Tá nas nuances, tá nas pequenas coisas, é importante a gente observar. e é um movimento também contrário de magia, por quê? Porque eu sugo. Uhum. Mas eu acho que em algum momento dá ruim, assim. Super, é responsabilidade, amor, ação-reação. A gente está no planeta ação-reação, uma das sete Uhum. leis herméticas. Mas é sobre o que eu tô falando. Tem muita gente reclamando que a vida tá dando ruim, sem perceber que existem algumas ações incoerentes. E aí eu tô justificando, porque me mandaram macumba. É, a magia em si é uma das últimas coisas feitas, de fato. Sabe? O Real. frango, né? É De, uma sei lá, das. Não, de não é assim. enfeitiçar.
de É, comentar. não, Mas é isso, é não verdade. é uma das últimas coisas, assim, as pessoas às vezes têm uma viagem dessa, assim. Tipo, vai observar a sua vida, amor. Como é que tá? De verdade, né? De coração aberto. Poxa, eu vou olhar aqui para as áreas da minha vida. O que que eu posso melhorar aqui? Nem sempre é de fora. É mais fácil. Uhum. Sim. Mas tem, eu percebo muito isso, da dificuldade de se responsabilizar. Eu também fui a pessoa que tinha dificuldade de me responsabilizar pelo processo que eu vivia. Mas Então, a responsabilidade ela é um passo do adulto. sim, sim. Eu tenho uma professora de questões sistêmicas que ela fala assim: a gente tem majoritariamente uma população mundial na criança. A criança. E sabe O dia como que a eu gente. percebi isso, É um tapa na cara. E sabe como a gente. Ela fala, e sabe como a gente percebe isso? 95% da riqueza do planeta está na mão de 5% da população. não, quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus, gente, é real. A gente vive de uma maneira geral, né? A gente vê isso todos os dias. Ó, quando a gente transfere, isso foi um dos primeiros ensinamentos que eu falei para minha irmã. Ela fala assim, toda semana eu jogo na Mega Sena. Eu falei, você está transferindo o quê para a Mega Sena? A responsabilidade que você quer ganhar uma mesadinha. Você está ainda na criança, você está transferindo o papai e mamãe para a Mega Sena. E a gente faz essa transferência o tempo inteiro, porque criança que recebe um dinheiro milagroso, né? A mesada é milagroso, plim, aparece. A criança não sabe de onde vem aquilo, mas aparece. Aham, Na lancheira, na mochila, para a escola, a gente conversou isso, entrando no nosso bate-papo. E quando a gente transfere, Deus vai prover. É a mesma coisa. exatamente. E aí eu não preciso fazer nada, porque eu vou receber, porque tem uma força maior para fazer tudo o que eu preciso. É uma transferência de que eu ainda espero algo do pai e mãe, eu ainda estou na criança, ainda estou na mesada. Sim. Né? A gente estava falando muito também da importância de saber o que você quer, saber. Não sei, mas se conhecer aos poucos, né? Se conhecer é um processo de uma vida inteira, mas Tudo. de se responsabilizar, inclusive, pelo que você pede. E que você, beleza, eu quero fazer uma magia, eu quero pedir algo. Peça e vá trabalhar. Esse é o movimento. Peça com fé e vai fazer essas E com stories. clareza, porque eu sempre falo, cuidado com o que você pede. Porque Exato, exato. Esse é 100%, um ponto. 100% dos seus desejos serão atendidos, independente de onde você está fazendo. Se é aqui, na terapia, se é num banco de igreja, se é num terreiro, não importa onde você está fazendo, o 100% dos seus desejos serão atendidos. Inclusive aqueles mais inconscientes, que geralmente são os mais fortes. E a hora que a gente começa a ter uma clareza sobre isso, não tem mais como desver. E cada hora eu pego uma coisa nova. Ai, meu Deus, tô numa lealdade aqui. É, eu também. Ontem mesmo estava com a minha terapeuta conversando sobre isso. Opa, mais uma coisa, vamos embora. É isso, mas para conseguir desemaranhar, a gente precisa ver. Né? Opa, eu não olhava para isso. Olha, eu tive um insight, eu não estava olhando para essa questão aqui. Preciso olhar para isso. Por que que eu não estava olhando? Então, são muitas as camadas. É isso. E aí a gente consegue perceber exatamente o que você fala. A magia, ela tá em todas as partes, mas a encomendada é a última instância. É a última instância. Exato. Por isso é importante a gente, sim, se cuidar, é importante se cuidar, seja com o seu banho de ervas, com as coisas que você assiste, seja como o Preto Velho falou, pegando seu sol, fazendo o seu exercício, comendo melhor, bebendo água, né? Acho que é a forma primordial da gente conseguir se cuidar, de estar com energia bacana. A gente às vezes fica muito nessa coisa dessa vibe de que é só meditação, ou que eu só preciso fazer coisas espirituais, e esquece do físico, né? Cuidar do corpo é um ato espiritual, é isso que eu ia falar. Cuidar do corpo é um ato Sim. espiritual. E é muito importante, inclusive, para que a gente seja um bom canal, né? Eles têm falado muito isso para mim. Para que eu seja um bom canal da espiritualidade, eu preciso estar inteira no meu corpo. E a gente, às vezes, fica só aqui e esquece essa parte que é importante da gente olhar. Super.
É isso, Dani. Eu amei a nossa conversa. A gente vai fazer mais. A gente vai fazer. Amei também. Tem muito assunto para Agora, se eu esmiuçar. tiver muito hate, você vai ter que cuidar de mim. Simbora. A pessoa se aproveitando. Teremos, teremos. É certo. E eu acredito que quando vem essa energia de hater é porque o negócio está andando. Tá o Que quê? incomodou. Andando, que incomodou. É, mas eu acho que também tem um âmbito frequencial também. Sim. Para atrapalhar, isso é um fato. Não, e o âmbito frequencial daquilo, o hate, ele também vem, sim, tem essa questão do incomodando, você está se posicionando, Uhum. defendendo o ideal, e que isso vai incomodar pessoas, isso é fato, né? Jesus foi crucificado, certo? Ele incomodou pra caramba. Pra caramba. É, mas tem a questão de que as pessoas são figuras, o hate, ele também vem para reafirmar algo interno Dele. de quem está recebendo hate, por exemplo. Ah, sim. É do tipo Sim. assim, tá vendo? O meu conteúdo não tem valor, tá vendo? Se posicionar é perigoso. É, mas aí depende também muito de como que tá a nossa mente, o nosso campo Então, relacionado a isso, eu né? acho que o hate ele vem reafirmar, às vezes, um padrão interno que precisa ser Uhum. trabalhado. Sim, sim. Né? Então, tem um âmbito frequencial de várias nuances, né? Tanto a questão do eu estou me posicionando, estou incomodando, quanto a questão de que vem mostrar, reafirmar um padrão negativo, Tá vendo? Não devia ter feito nesse sentido. isso, que mexe com autoestima e etc., quanto a própria questão do outro lado do véu querer parar quem está trabalhando com espiritualidade. Tem Sim. várias nuances por trás do hate, né? E o Então, hate, às vezes, ele nem fala, ele nem se expressa, ele só pensa. ele quer a energia contrária, ele se alimenta disso. Sim. Às vezes ele não está nem defendendo um ideal, ele só quer a energia contrária, a energia do Uhum. tensionamento. Sim. Porque quanto mais eu tiver ali também falando com essa pessoa, mais ela vai aflorando e vai responder também. Então, assim, Exatamente. Então, eu acho que vale a gente se observar quando a gente recebe um hate, primeiro, como esse hate passa pelo nosso corpo. até então eu nunca aconteceu assim. Me lembro de uma pessoa só, mas não era nem diretamente a mim. Eu Então, tive uns dois, três, assim, um perguntando qual era o embasamento científico, e aí eu falei, uhum. nenhum. É espiritual. Da ciência materialista? Eu falei, da ciência É, materialista? Nenhum. Agora, se quiser falar de física quântica, a gente entra. sim. Uhum. Aí eu respondi exatamente isso. Com base na ciência materialista, nenhum embasamento. Através da física quântica, a gente pode ter várias nuances. Se você quiser conversar, estou aberta. Foi isso. Nunca mais me respondeu, obviamente. Sim. O outro me mandou trabalhar, vagabunda. A Não frase creio. do Chico Xavier, sabe? Vai trabalhar, vagabunda. Do Chico Xavier, não, do Chico Buarque, do Chico Buarque. Mas veio reforçar um senso de que eu acreditava que eu não estava trabalhando também. Aham. Veio me reforçar algo que eu acreditava sobre mim e sobre o meu trabalho como terapeuta. Desde o Ah, começo. Tá vendo? sim. Ninguém valoriza o meu trabalho, não sei o quê, porque eu não valorizava ainda, né? Eu não tinha me apropriado muito daquilo. Eu acho que foi isso. Ah, e veio assim, foi tudo meio bobo o que eu recebi. Eu não tenho, mas eu tenho uma aluna que recebe muito hate, muito, muito, muito. O outro foi assim, eu escrevi sobre multidimensionalidade, e aí ela escreveu assim, deixa eu ver se agora eu entendi. Então, a rembiboca da parafuseta, não sei o que, querendo falar que eu não estava falando que era com mulher, entende? Aham. E eu respondi, aí, você entendeu? Aham. É isso, depende também muito de como a gente vai levar a coisa. Tipo, Super, super. é É, isso. Eu não. Já teve uma época que eu me importei muito mais, importar mesmo de ter medo mesmo, de ter medo, não falar. porque a Então, gente travar. tem de não agradar, né? Que tá no inconsciente Exatamente. coletivo, é uma dor. O É medo de uma não dor. agradar.
Aham. E é uma dor muito forte Muito. das mulheres também, Super, do campo coletivo feminino. super. Os mestres de constelação da Caixa, eles vêm falando de dores comuns do sistema fraternal da humanidade. Eles não me falam mais em sistema familiar. Aham. Eles falam de sistema da humanidade, que todos nós somos irmãos e temos dores semelhantes. Sim, eu acredito muito nisso. De coisas que vão se repetindo e que por isso que é importante trazer. Se você trabalhar 6 meses com constelação familiar, você vai se deparar com histórias muito parecidas, de Em clientes sistemas, né? completamente aleatórios. Aham. De É, famílias totalmente diferentes. é dor comum, é. Que se ramifica, né, no jeitão da família, mas é dor comum. A magia Sim. é uma dor comum, é um tabu comum, é É um um medo tabu comum. comum. Exatamente. Está muito enraizado nos acontecimentos históricos, né? De Super. temor e de É não uma poder, forma de porque desvalorizar, né, de colocar num lugar de diminuir. dor, né, num Uhum. lugar de medo. Super. Exato. E eu lembro que quando eu me deparei com a criança, de por que que eu tinha tanto medo? Trabalhei alguns processos até conseguir falar como era o meu trabalho, por exemplo, eu estou agora, minha egrégora principal desse trabalho são as magiras. Eu precisei passar por etapas para conseguir verbalizar isso, de tanto medo que eu tinha. E eu lembro que quando a gente ia trabalhar essa camada, e uma das vezes que foram trabalhadas, né, que trabalhou essa camada em mim, eu fazia assim, ó. A sensação que dava era de como se eu precisava proteger, que era como se fosse apedrejado. A gente não tem referência hoje em dia do que é você estar para várias pessoas na internet. A gente não cresceu com essa referência do que é isso. Então a gente vai ter medo mesmo. É o normal. O medo, ele está ali a serviço, né, protegendo a gente, de certa forma, de várias coisas que são importantes, mesmo que sejam inconscientes, né? Então, se libertar disso é um processo e que é importante. E se alguém falar alguma coisa que seja contrária, vale da gente. Eu acabei de ver uma coisa aqui, depois eu falo. Vai vir da gente, né, de como é que eu vou me. De uma flecha. Assim, ó. De como eu vou lidar com isso, porque, sinceramente, eu posso apagar, eu posso bloquear, eu posso responder ironicamente. Como é que isso vai me afetar? Isso vai atrapalhar a forma como eu penso E sabe que sobre o que eu estou trazendo? a internet que você falou, eu falo assim, existe uma coisa muito legal na internet, que a internet dá a possibilidade de qualquer pessoa O que é bom, enriquecer, o que é ruim também. enriquecer. Ah, sim, pensei que você fosse falar outra coisa. É Qualquer uma grande porta. pessoa enriquecer. Só que algumas pessoas não conseguem largar as lealdades de que, por exemplo, a gente não consegue mudar de uma classe social. Uhum. Quem nasce pobre fica pobre. Ficar pobre para sempre é o que é errado, você sair, você vai ficar metida. Então vai virar ruim. É, Mas camadas e claro, camadas. também é dar voz a muitas pessoas esquisitas, né? Sim. Que precisam aí de auxílio, né? Super. Faz parte, mas que a gente não deixe Acolher de... e integrar e deixar pertencente, porque tem um papel. Sim, exatamente. E eu acho que é bem normal isso acontecer, tá? Acho que o normal é isso. E que é importante, porque hoje em dia a gente tem tantos filtros que nos filtram do que é diferente, que a gente está sempre. Ah, beleza, isso aqui é o que é confortável para mim, então ninguém pode pensar diferente de mim. A gente está meio também sem um equilíbrio disso, né? Do diferente, que é diferente do que não pensa igual. Porque tudo, o algoritmo, ele, A né? internet, ela dá luz a determinadas intolerâncias, que Sim, antes era meio velado, né? Porque não se convivia com o que era diferente, eram as bolhas. sim, Né? Então a internet ela dá luz a isso, e aí gera-se esse movimento, e que eu acredito piamente que as próximas gerações podem fazer algo melhor com isso. também acho. Eu acho que a gente já vem fazendo um bom papel, mas a internet hoje é um lugar que muitas coisas equivocadas estão acontecendo, né? Assédio, Uhum.
hate, propagação de ódio, roubo, uma série de coisas. Mas tem um lugar que a gente está abrindo muitas portas, exatamente para isso. Pessoas que, que não tinham, às vezes, um gato para puxar pelo rabo e ficaram milionários. Exato. Chega em muitas pessoas, é uma capacidade muito grande de tocar muitas pessoas. Exato. Mas eu acho que a próxima geração consegue fazer algo melhor com isso, que é o próprio caminho da constelação. Enfim. Eu acho que já tem um movimento diferente assim nessa nova geração em muitas questões. São importantes. É isso. Bom, Dani, eu vou te chamar mais vezes para a gente falar do peru de Natal, tá bom? Vai ser bom. Mas eu acho que é importante isso também. Essa próxima etapa tem um papel. Super. Eu achei um papo muito enriquecedor, gostei muito. Quando eu subir, a gente vê a repercussão. E só agradecer você ter aceitado o convite da gente bater esse papo, conversar sobre um papo que é delicado, é tabu, né? É tabu. Aham. Não, eu que agradeço, é muito bom. Eu sei que tem muitas coisas para a gente explorar que são importantes. Falaremos, falaremos. Sucesso. Beijos, meu amor, amo você. Obrigada. Beijo Até também. breve. Amo você. Até.